Salve, salve guerreiros, bom dia, queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã e eu queria te convidar a fazer uma reflexão hoje sobre um problema, um pecado que eu enfrentei ao longo de muitos anos na minha vida. Hoje consegui me libertar desse vício e acho que esse tem sido um vício e um problema na vida de muitos e muitos homens, e se a gente não vigiar, não orar, não ficar conectado com o Senhor, a gente tende a repetir esses erros. Então a gente precisa buscar sim entender o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto, que é o vício em pornografia. Queria ler alguns textos com você. Provérbios 6, 26. Se possível, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura junto comigo. Então, separei alguns textos aqui para a gente ler junto. Provérbios 6, 26. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios 6, 26, que diz assim: qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida, porque muitas vezes inicia. Tem um estudo que diz que, em média, os homens se expõem à pornografia aos 10 anos de idade. Uns menos, uns mais, mas é muito cedo. 10 anos, na verdade nem deveria se expor, mas a gente precisa cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, porque a exposição à pornografia é um perigo muito grande. E lá no futuro eles vão colher o preço que esse pecado cobra é muito alto. E no futuro eles vão sofrer muito dentro do casamento por conta do vício na pornografia. Muitos vão acabar buscando prostituição. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Outro texto que eu queria ler com vocês. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Então, 1 Coríntios, vamos abrir lá. 1 Coríntios 6, versículo 18. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele o comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. Amém? Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos usar o nosso corpo para servir a Deus e não servir a nossa própria carne, servir aos nossos próprios prazeres. Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então vamos abrir lá, Tessalonicenses, capítulo 4, lá no versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 3, que diz assim. Segunda. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa, de um modo que agrade a Deus com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita este ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o Espírito Santo. Amém? Então, cuidado com a imoralidade sexual. A gente, lá no Salmo 139, se eu não me engano, não seja como o cavalo e a mula, que não têm entendimento e precisam ser controlados com freio e rédea
caso contrário, eles não obedecem. Então aqueles que se entregam às paixões desse mundo, às paixões da pornografia, da imoralidade sexual, vão ser severamente castigados, vão encontrar o castigo. Então que a gente escolha a porta estreita, não a porta larga que leva à perdição. Mais um texto que eu queria compartilhar com vocês, está lá em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Se possível, abra comigo aí também, Gálatas 6, versículos 7 e 8, que diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Amém? Mais um texto, Romanos 6,16. Romanos 6, versículo 16. Romanos 6,16 diz assim: pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Então a gente tem a escolha, que a gente saiba escolher obedecer a Deus e ser aceito por Deus, e não dar brecha para o pecado agir na nossa vida. Um outro dado aqui alarmante, a pornografia hoje é a maior indústria dos Estados Unidos. A receita anual com a pornografia é maior que a do futebol americano, e a do basquete, e a do hockey, e do beisebol juntos. Então é uma indústria gigante que trabalha para nos deixar viciado. É como os jogos de azar, do mesmo modo que o vício em drogas, o vício em jogos, o vício em pornografia, eles destroem a nossa vida. Eles destroem a nossa vida e nos afastam da presença de Deus. Então a gente precisa vigiar. Essa é uma luta constante que a gente precisa ter, cuidar dos filhos, dos adolescentes, tanto dos meninos quanto das meninas também, pois esse é um problema que afeta a vida de muitos jovens, e eles vão levar esse problema ao longo da sua vida, vão levar esse problema para o casamento, e muitos casamentos estão destruídos hoje por conta da pornografia. Então que a gente busque estudar mais a respeito desse assunto e encare isso como um problema real, não achar que a pornografia é só mais um hobby, é só mais um prazer que não tem nada a ver. Isso é pecado, e o pecado leva à morte. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem para nos orientar, vem para nos moldar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, se a gente, por muitas vezes, não resistiu e se envolveu com a pornografia. Papai do céu, muitos que estão atolado nessa lama do pecado, Papai do céu, ajuda, resgata a vida dessas pessoas que precisam ser livres, libertas desse vício. Senhor meu Deus, dê força, estratégia, discernimento, para que elas tenham sabedoria para dizer não ao pecado, Senhor, e que dê forças para que elas possam dizer não ao pecado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos guia, Senhor, pelos Teus caminhos. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Não deixe de buscar a palavra do Senhor, não deixe de se conectar com Ele todos os dias. E se você sofre com a pornografia, busque no Senhor as forças que você precisa para se livrar desse vício. E se você conhece alguém que sofre com esse problema, encaminhe esse vídeo e encoraje essa pessoa também a se libertar desse mal que afeta a vida de tantos e tantos homens, mas de tantas e tantas mulheres também. Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!